Olá, boa noite. Tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo de Superação. Aqui cada história é uma luta, uma queda e uma vitória para esperar você que nunca desistiu dos seus sonhos. Hoje o programa tá para lá de especial porque eu vou conversar com alguém que fez parte do momento marcante da minha trajetória. Marcos da Silva Cruz, mais conhecido como Pastor Marcos Cruz. Fique com a gente porque o papo vai ser forte, verdadeiro e cheio de aprendizado. Esse é o Papo de Superação, levando emoção, inspiração e histórias reais com você até às 10 da noite. Daqui a pouco a gente volta. Construção Racionalizadas. Somos uma empresa do ramo de construção civil que conta com profissionais com mais de 22 anos de experiência. Temos técnicos e mão de obra especializada em construção, acabamento, pinturas, reformas elétrica e hidráulica, comprometido com a qualidade e tempo de entrega. Nosso atendimento em horário comercial, de segunda a sexta, e atendimento emergencial aos finais de semana e feriados, através dos telefones de contato 11 9 50 28 15 13. 11 9 50 28 15 13. Water, Construção Racionalizadas. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e orçamentos. Water, Construção Racionalizadas. Orçamentos e terceirização de serviços. Estamos de volta com ele aqui. Obrigado, pastor. Hoje o senhor que está na Berlinda, então? Estamos aí, né, para contar tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, uma superação, né? Isso é maravilhoso. Sair do zero e Deus é bom demais. Gostoso para quem tá assistindo a gente saber que é possível a gente sair do fundo do poço, sair de onde a gente tá. Hoje eu tenho um prazer imenso de estar aqui. Eu sei que vai ter gente sentada aí bastante importante, pessoas que eu nem imaginava que um dia poderia ter acesso, tá? Mas eu acho que o mais importante dessas pessoas que vão estar aqui é o senhor, porque o senhor fez parte muito grande da minha trajetória. Amém. Então Amém. eu queria fazer uma pergunta pro senhor agora. Tem o pastor Marcos que faz as missões nos outros orientes, outros países, outras cidades. Mas antes disso, tem o pastor o Marcos da Silva Cruz. Eu quero saber da onde que veio o Marcos da Silva Cruz, que cidade, que estado. Então, né, boa noite a todos aí, nossos telespectadores, que Deus abençoe a todos. Tomamos um gancho agora, né? Tomamos um gancho, tivemos um probleminha. Invadiram a nossa conta no YouTube, tá? Então estamos transmitindo por outro link, mas depois, futuramente, vamos postar esse mesmo vídeo no nosso canal, tá? Assim que a gente conseguir resolver esse probleminha aí. Tivemos um pequeno problema, né? Mas tudo se resolve. Então, o Marcos da Silva Cruz, ele nasceu em Osasco, né? Nasceu em Osasco, exatamente no Hospital das Damas. Tinha um hospital em Osasco chamado Hospital das Damas. Sim. Então eu nasci lá
E muito pequeno eu fui pra Bahia e me criei na Bahia. Então o senhor se considera mais baiano do que Isso, vocês podem até ver, né? Que às vezes até dá uma enganchada na língua. o sotaque do coco. Né? Isso, tem pra... Você viu, eu falei, vou lá na mãe. Vou em mãe. Vou em mãe, manhinha, né? Aí vai. E me criei lá, né? Me criei praticamente até os 17 anos eu fiquei lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E um dia eu quis conhecer a minha terra natal, né? Eu via pelas folhinhas, sabe? Aquelas folhinhas de final de ano. Sim. Eu via aqueles viadutos, aí meu pai falava, você nasceu em São Paulo. Não é daqui, não. Mas eu já falava, oxente, bichinho, tu é besta. Eu já falava tanto assim, né? Porque fica, né, aquele ranço. Eu também me considero mais paranaense do que isabelense. Eu fui criado no Paraná. Como é que foi dificultoso? O que era? Os seus pais viviam do que lá? Então, meu pai, ele trabalhava no banco, né? Meu pai trabalhava no banco. Nós tivemos uma vida meio difícil, assim, sabe? Um pouco difícil, não foi muito fácil, não. Porque meu pai bebia, né? Meu pai bebia bastante. E eu lembro que eu via meu pai brigando com a minha mãe, assim. Mas, numa altura dessas aí, meu pai começou a levar a gente para a igreja. Sim. Né? Apesar que lá no lugar, em Bom Jesus da Lapa, no lugar que nós morávamos, lá é um lugar muito idólatra, né? Lá tem uma gruta, uma igreja de pedra. Então vai pessoas de todos os lugares para missa lá, para missa do Bom Jesus, né? Sim, sim. Então, a gruta do Bom Jesus lá atrai muitas pessoas. Muitos então, turistas, vem gente muitos fiéis, né? Fiéis de todos os lugares. Tem uma romaria lá no mês de agosto que vai pessoas de todos os lugares. Sim. Então eles fretam carros, ônibus, né? Eles iam mais no pau de arara. Antigamente tinha aquele caminhão. Carroceria. Carroceria, né? Era legal. E eu fiquei lá até os 17 anos. Com 17 anos eu senti vontade de vir passar uns 15 dias aqui em São Paulo para conhecer a minha terra natal. Isso depois de 17 anos? Depois de 17 anos. Eu tinha 17 anos. Interessante, quando eu cheguei aqui, eu fui ficando, né? Os parentes nossos aqui, eu não tinha documento nenhum, só tinha certidão de nascimento. E eu vim com certidão de nascimento, não tinha RG, não tinha carteira de trabalho, não tinha nada. Baianão mesmo, né? E eu fui ficando aqui, tirando os documentos, até que eu servi o Exército Brasileiro. Aqui em São Paulo? Eu fui ficando aqui. E o que o senhor fazia lá? Até os 17 anos trabalhava? Então, eu trabalhei desde 8 anos de idade. Meu pai não queria que a gente trabalhasse, né? Sim. Falou, não, eu quero que meus filhos estudem, tal, mas eu lembro que com 8 anos de idade eu pegava, porque como lá tinha romaria e tinha muita gente de fora, eu pegava uma caixinha de isopor e tinha um lugar lá que tinha uma distribuidora de sorvete. Sim. Eu ia lá, enchia, sem dinheiro. Ia lá, enchia, mas eu vendia rápido. Acho que os romeiros, por ver que era uma criança, né? Sim. Um menino de 8 anos, então eu vendia. E eu fazia isso, fui aprendendo a fazer isso. E quando eu tinha uns 16, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos, eu comecei a trabalhar num comércio. Eu vendia tudo lá nesse comércio. Lá na Bahia eles chamam de venda. Sim. Né? Um estabelecimento chamado Venda. Que tem tudo que você possa imaginar. Tem feijão, arroz. Merceariazinha. Mercearia. Tem feijão, arroz, tem prego, tem chumbo, tem pólvora, tem tudo. Tem enxada, tem tudo. Eles vendiam tudo lá. E eu fiquei trabalhando até os 17 anos lá. Né? Ficou trabalhando, ajudava minha família, meu pai, minha mãe. E vim para São Paulo. E cheguei aqui em São Paulo. E aí a gente descobre, né? Muita coisa. Que é uma metrópole. Lá a gente não conhecia nada. Apesar que a droga, ela está em todos os lugares. Todos os lugares. Onde tiver chão tem droga. Mas lá, menino matuto, né?
praticamente do campo. Mas lá eu não conhecia. O negócio era vender sorvete. Era assim. Ele ficava mas tinha roça lá e tudo. Mas o senhor não participou, não trabalhava nessa? Não trabalhei na roça, mas a gente participava de roça, porque meu avô, ele tinha um engenho. Sim. Meu avô, ele tinha uma ilha, né? Tinha uma ilha que na ilha tinha uma terra lá. E nessa terra ele plantava muita cana. Ilha mesmo? É, uma ilha. Chamava Ilha da Mariquinha. Sim. Então, meu avô tinha um pedaço de terra nessa ilha. Pra gente chegar lá, tinha que pegar barco. Uma parte do Rio São Francisco. Pra chegar na Ilha da Mariquinha. E meu avô tinha uma plantação muito grande de cana. Um canavial. E aí essas canas faziam rapadura, fazia mel, né? E era isso. E a gente ia pra lá, plantava feijão, arroz, amendoim, essas coisas. A gente pegava na enxada. E muito novo ainda também, eu ajudava meu pai. Com 8 anos de idade também, a gente ajudava meu pai. Meu pai, ele trabalhava no banco, mas ele era pedreiro. Ele fazia casa. O que meu pai fazia? Meu pai comprava terreno, construía a casa e vendia. Sim. Né? Ele começou a fazer isso. Depois de um tempo. Aí já não tinha mais dificuldade, né? Aí as dificuldades já foram ficando para trás. Mas a gente passou algumas dificuldades lá. Mais um tempo, meu pai começou a usar a cabeça, né? Deixou de beber. E aí ele fazia isso. Ele comprava terrenos, construía, e eu e meus irmãos, nós que éramos os serventes de pedreiro dele. Então, o Marcos Cruz era um vendedor de sorvete. Vendi muito sorvete. Fiz muita massa pro meu pai. Carpi muito. Uma enxada comigo é coisa linda. Enxada, foice. Eu domino um pouco ainda. Porque eu aprendi lá atrás, né? Sim. Que legal. Quem vê a trajetória, o trabalho do senhor hoje, ninguém nunca imagina que teve um passado até... É um passado meio que comum, né? Daqueles lados, né? Pessoal do mais interiorano. Porque tem roça, né? Se tem roça, todo mundo gosta de roça, né? Sim. Todo mundo vai pra roça, não tem jeito. Então a minha vida, ela foi assim, né? Até chegar em São Paulo. Cheguei em São Paulo, já fui... Eu lembro que o meu primeiro serviço aqui em São Paulo, antes de entrar no exército, foi vender sapato. Mas era difícil demais para vender sapato. O cara tem que ter o dom para vender, né? E eu arrumei um emprego numa loja de sapato aqui em Osasco. E aí fiquei um tempo trabalhando até que eu me engrenei no exército lá, me enganjei, né, no exército. E fiquei 5 anos no exército. Ficou 5 anos no exército? 5 anos. Coisa linda, coisa maravilhosa. E como é que família? Me fala um pouco da sua família. Como é que foi a família de lá? Depois a gente começa a falar um pouquinho daqui. Você fala um pouco do pai do senhor, a mãe, os irmãos. Minha família, eram todos de lá, né? Todos. Inclusive, quando eu vim pra cá, meus irmãos ficou lá, meus pais. Todos eles ficaram lá. Eu sozinho aqui em São Paulo, eu tinha família. Inclusive, fiquei na casa do Antônio e a Noêmia. Antônio é primo do meu pai. Então eu fiquei na casa deles. E a Noêmia é irmã do meu cunhado Gilberto. Então eles me deram todo apoio aqui. Inclusive a Noêmia, ela que andava comigo, tirando os meus documentos. Não, você precisa tirar seu RG, precisa tirar seu documento, sua carteira de trabalho. Então ela que incentivou isso, porque eu não sabia nada, né, dessas coisas. Então eu fiquei com o pessoal aqui e meu pai, toda a minha família estava lá na Bahia. O senhor foi o único que veio pra cá? O único que vim pra cá. E ficou lá minha avó, tem um tio, tudo. Ficaram tudo lá, mãe, pai, irmãos, né? Mas aí eu fui ficando aqui, porque era para me voltar com 15 dias. Sim. Mas quando eu cheguei aqui, que a Noêmia viu que eu não tinha documentos, né, só tinha certidão de nascimento, ela falou, não, vamos tirar. E foi ficando. Aí tinha tempo, né? Hoje não, hoje as coisas são muito rápidas, elas saem rápido. Mas para tirar uma identidade, demorava. Uma briga, né? Demorava. Não, você pegava o protocolo, esperava.
E eu ficava esperando. Aí quando chegou a identidade, ela falou assim, não, você tem que se alistar, você tem que ir, documentação e tal. E eu, leigo, né, matuto, toda a instrução que ela falava, a gente ia lá tirar. Até que foi bom. Foi bom, foi muito bom. Eu louvo a Deus pela vida da Noemi e do Antônio, que me deu essa guarida aí. E aí, rapaz, eu fui ficando por aqui. E aí, o que acontece? Eu me alistei. Quando eu me alistei, o Exército pede para você ir lá. Você recebe um documento chamado CAM, né? CAM. Certificado de Alistamento Militar. Sim. E aí, esse papel, você tem que ir todo mês, ir lá e bater um carimbo. Até eles liberarem você ou pegar você de volta. E aí eu tive que ficar. Eu ficava. E aí o que eu fazia? Eu saía com o Antônio. O Antônio, ele fabricava umas máquinas, até hoje fabrica máquina que empacota areia. E eu saía com ele todo dia para visitar os clientes, né? E aí o que aconteceu? Eu crente, eu acreditando que o Exército ia me liberar em janeiro, porque em janeiro é o último carimbo desse CAN, né? Isso um ano, quando você ficou um ano... praticamente, eu não vou lembrar assim a data, mas eu cheguei mais ou menos no meio do ano. Aqui, no meio do ano. E foi convocado. Eu fui assim, cheguei em São Paulo mais ou menos no meado de agosto, por aí. Agosto para setembro. E aí, quando eu comecei a tirar meus documentos, eles me seguraram lá, né? Seguraram. Eu lembro que foram 6 meses de carimbo. E aí, todo mês eu tinha que carimbar, E o último carimbo era em janeiro. Aí a Noemi falou, não, vai ficar, tem que ficar, porque é o documento, o Exército pode, né? Pode depois dar problema. Mas eu fiquei acreditando. Quando chegar em janeiro, eu recebo o último carimbo e vou embora para casa. Eu vou para minha terra, vou ver meus pais. E aí, eu ia servir. Fui servir. Aí meus pais vieram para cá. Meu pai veio, né, primeiro, trabalhar com o Antônio. E aí meu pai trabalhou e depois comprou um apartamento. Aí trouxe toda a minha família para cá. Sim. E aí foi a trajetória. E eu me engrenei no Exército e fiquei esse tempo todo no Exército. Maravilha. Aí, nunca mais voltou para Bahia? Nunca mais voltei. E depois do Exército, o que o senhor foi fazer? Então, o que acontece? No Exército, o Exército é muito bom, o Exército. Inclusive, o meu cunhado está lá até hoje, que entrou junto comigo, né? O senhor entrou para a reserva como o quê? Como sargento? Terceiro sargento. O que acontece? Eu costumo falar nos meus testemunhos que a pessoa sem Deus, quando ela não tem Deus, sim, ela pende para as coisas que não é de Deus, né? Quando a pessoa não tem Deus, ela pende para as coisas que não tem Deus. A carne, né? Quem é da carne, pende para a carne, a Bíblia fala. E quem é do Espírito, pende para o Espírito. Então, como eu não tinha Deus, tudo que era bagunça lá no quartel, eu... Você estava dentro. Estava dentro. Inclusive, uma das coisas que eu não aprendi lá na Bahia foi usar droga. E aqui eu aprendi. Eu vou chegar nessa parte já. Aí, do quartel, aprendeu... Isso que eu quero dizer, mas assim, saiu do quartel... Então, aí nesse período do quartel, como meus pais vieram pra cá, porque, ele não vai voltar mais, vai ficar aí. Eu ia ficar 1 ano também no quartel, né? Que é o período obrigatório, né? De você servir. E aí o que acontece? Meu pai veio pra cá, começou a trabalhar, comprou um apartamento aqui. Falou, não, eu vou trazer minha família pra cá. Aí trouxe minha mãe, meus irmãos todos. E eu fui ficando. E aí a gente não ia embora mais. Né? Ia ficar. Nesse período, o apartamento que meu pai comprou era no mesmo prédio do apartamento da Adriana, meu sogro. Meu sogro tinha um apartamento no mesmo condomínio. E aí foi onde nós nos conhecemos, entendeu? Sim. E aí foi ficando.
tal. E aí eu fiquei 5 anos. Aí eu caso nessa época. Casei já no finalzinho. Aí conheci a Adriana e comecei a namorar com ela, né? E aí já é algo também que já nos prende, né? E aí nunca mais eu ia querer voltar pra Bahia. Aí passou por um tempo. Inclusive eu quero mandar um beijo pra ela, né? Pra minha família, tá tudo meus filhos que estão me assistindo agora, minha esposa linda que eu amo. E eu fui ficando. Casei. Casou. Casei, constituí uma família. Mas eu tava demais. Tá. O senhor trabalhava com o Não, aí eu enganjei, né? Você engajou, você ficou quantos anos? 5 anos. 5 anos. Aí o senhor casou no militar. Eu era militar. E ficou 4 anos, 5 anos? 5 anos. 5 anos, né? Aí eu saio eu dei baixa porque eu tava demais, eu tava usando muita droga, né? Tinha dia que era difícil entrar em forma. E aí eu pedi baixa. E eu fui trabalhar na área de segurança. Tinha uma segurança chamado... Não quero o nome daquela segurança, meu Deus do céu. Esqueci o nome da segurança lá. Que só trabalhava ex-militar. Sim. Hoje tem um nome pesado pra isso aí. Hoje é milícia. Não nada a ver, tô brincando. Trabalhava... Como que é o nome? Esqueci agora, fugiu da minha cabeça. Então eu passei a trabalhar. Eles só pegavam a pessoa que saía do exército, né? A pessoa que saía da polícia militar. Então pegava nessa empresa. Essa empresa, o que ela fazia? Ela escoltava valores, carro, por exemplo, valores, mas assim, metal, eletrodoméstico. Sim. Era uma escolta mesmo, que nem transportadora. Por exemplo, tinha um caminhão de metal que ia para o Rio de Janeiro. Aí ia 2 pessoas escoltando esse carro. E eu fazia parte dessa escolta, né? Dessa empresa. E trabalhei muito tempo nessa empresa. Depois eu entrei na Protege, né? Sim, a Protege até hoje é uma empresa muito grande. E fiquei muitos anos na Protege, muitos anos. Até o próprio Deus me tirar. Porque depois de muitas pancadas, de muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu tive um encontro com Cristo, né? Porque o homem sem Deus não é nada. Deus já fala no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, está escrito lá assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aqueles que estiverem em mim vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é mentira que a pessoa sem Deus, ela não vai a lugar nenhum. Ela pode... Eu costumo dizer que é igual lá na Bahia tinha uma árvore chamada barriguda. Sim. A barriguda, essa árvore, ela cresce muito, ela é muito grossa, né? Por isso chama barriguda. Mas ela não tem raiz, a raiz dela é muito fininha. É incrível aquele negócio, ela cresce de um dia para o outro. Ela cresce assim, mas a raiz dela, o tronco dela é bem fino. O tronco sai fino assim e começa a engrossar, mas engrossa que uns 3, 4 homens dando as mãos assim não consegue abraçar. Então ela cresce rápido, ela prospera muito, mas quando vem o vento ela cai na hora. Entendeu? Então o homem sem Deus é um pé de barriguda. Sim. Ele pode até prosperar muito, mas ele não vai chegar a lugar nenhum, vai cair. Ele vai desborrachar. Aí o senhor qual foi o período, né, que o senhor começou mesmo que precedeu o Marcão da Coab? Então, porque teve todo um processo. Parte dela foi essa, o senhor no exército já começou a conhecer a substância, já começou a bagunça, as farras, até porque o pessoal... Tudo novo, né? Tudo
quer conhecer e uns acabam não voltando mais. Teve hoje foi um cara bastante conhecido, o Marcão da Coab, né? Que daqui a pouco vamos falar sobre ele. Mas teve um período que pré-Marcão da Coab. Então, quando eu conheci a droga, né? Quando eu conheci a droga, o meu primeiro trago, na primeira cheirada, e aí a minha vida foi se afundando. E eu confiava, porque eu já era cabo do Exército. Sim. Então, eu fiz o curso lá, passei e tal. Era uma autoridade, né? Não era uma pouca autoridade. Era o Exército Brasileiro. E eu comecei a confiar nisso, e aí bebia muito, usava muita droga e tal. E eu era a lei. Eu era a lei. Você achava acima de tudo. E aí, por eu me achar alguém, né, que era o cara, aí começou a minha decadência. Aí eu comecei a me afundar, fui preso. Então, teve uma primeira história aí que o senhor que nunca esquece. O senhor lembra qual foi? Tem alguma pra o senhor contar pra gente? Assim? Então, quando eu me sentia o cara... O senhor foi preso dentro do Exército. O Exército me prendeu, né? Porque como eu me sentia o cara, aí eu queria desafiar, desrespeitar, né? Ficava bêbado com o uniforme do Exército e aí eu pintava e bordava. E aí vinha a polícia, né? Aí eu falava, não pode pôr a mão, tá? Mas a polícia chamava a polícia do Exército e a polícia do Exército me prendia. Sim. E a Adriana, várias vezes, com a minha irmã Meire, quero mandar um abraço pra Meire. Várias vezes eles me visitavam lá, né? Iam me visitar, eu preso. Enfim, aí a minha vida começou a cair. Até eu fui parar no fundo do poço. E para eu não ser expulso, né? Não ser expulso do Exército, eu tive que pedir baixa. Então, mas teve um momento assim, que o senhor pegou e imaginou, porque eu falo por experiência própria, tá? Que o senhor pegou e falou, eu tô sem força, tá? Para eu não desonrar, eu vou pedir baixa. Como é que eu posso explicar? A partir daqui eu já não consigo mais. O que eu continuar daqui vai ser ladeira abaixo. Quando que foi esse momento? O senhor decidiu, teve uma decisão, eu vou sair porque eu tô desandado demais, vamos dizer assim. Então foi quando houve um roubo lá dentro, e essa pessoa que roubou lá dentro, a gente andava junto. Roubo de quê? De arma? Roubou dinheiro, roubou coisa das pessoas lá. Dos soldados. Furto. E aí, como eu andava com essa pessoa, eu fui investigado também, mas graças a Deus, eu nunca, isso não foi nunca minha praia, de pegar nada de ninguém, graças a Deus. Mas como eu andava com essa pessoa, eu passei pela investigação também, né? E aí eu vi que eu estava muito ali viciado mesmo nas coisas. E para eu não perder tudo que a gente construiu até ali, que já pensou? Se eu fosse expulso da minha corporação... Por desonra, né? E aí ia ser terrível. E aí eu peço baixa. Eu me vi ali no fundo do poço, porque, inclusive, para a investigação, eles me deteram, né? Sim. Teve que me prendeu, aí investigaram minha conta. Fizeram várias investigações, mas graças a Deus eu não... Mesmo eu não tendo Deus já estava cuidando de mim, porque ele sabia quem seria o Marcos Cruz amanhã. E daí você pediu baixa e veio pra rua. Veio fazer o que na rua? Então, aí eu entrei nessa empresa de segurança, né? Trabalhei muito tempo nessa empresa de segurança. Protege? Não. Era outra empresa, esqueci o nome, rapaz. Esqueci o nome, fugiu aqui completamente o nome. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa e depois eu fui para a Protege, né? Protege. Trabalhei muitos anos na Protege, trabalhei
E aí foi nesse período aí, né? Eu dou baixa quando meu filho nasce, o William. E aí eu me aprofundei, né? Porque aí eu conhecia já o lado das drogas, lado do crime, lado terrível. E aí eu me aprofundei. Aí que eu bebia mais, aí que eu andava com os caras, aí que eu participava de várias coisas, né? Lembra como é que foi a entrada nisso aí? Quem foi o primeiro? Teve um convite? Então, o senhor pediu abrigo? Ó, eu tô precisando, eu quero fazer sei lá, como diz a bandidagem, quero fazer uma fita, eu quero então, participar. Como eu vim da Bahia e era tudo novo pra mim, sabe quando o cara não tem Deus, ele não quer ficar pra trás? Ele chega na metrópole e fala, não, isso eu sei, mas eu nunca sabia. O meu primeiro convite para cheirar uma cocaína, o cara, vamos cheirar uma cocaína? Vamos. Mas eu não sabia nem o que era cocaína. Eu nunca tinha visto cocaína. Aí, falou, não, vai você. Eu falei, não, é você. Eu copiei ele, entendeu? E aí foi uma porta para o abismo, né? Foi uma porta de entrada para o abismo. Um abismo que durou quanto tempo? Durou muitos anos. Durou muitos anos. Eu lembro que meu filho, ele tinha 5 anos, eu nessa pegada. E o fundo do poço foi quando eu perdi tudo. Perdi tudo, a minha esposa não aguentou mais, né? Foi embora. Nós casamos, estava morando junto, casado. Graças a Deus casamos bonitinho, tudo. Mas aí ela não aguentou. Não aguentou o sofrimento de uma menina nova. Né? Veio o marido todo dia bêbado, drogado. Então, ela foi embora. E nessa época eu morava de aluguel. E aí o dono da casa também... Ninguém quer um louco na casa. É porque... Imagina, rapaz. Eu fico imaginando até hoje. Eu morava de aluguel. Minha mulher foi embora. Eu ligava o som alto. E o dono morava lá. Eu era um inquilino. O dono morava na casa da frente, eu morava na casa do fundo. Ligava o som alto, botava cerveja, droga e chamava os caras. Mais louco pra casa. Mais louco. E era aquele entra e sai. O dono da casa ficou apavorado. Falou, meu Deus. E eu era bravo, né? Eu era terrível. Quando eu bebia, eu era terrível. Eu tinha arma, eu dava tiro, eu fazia coisa que não era pra fazer na época. Então, esse aí foi o meu fundo do poço. O senhor acha que aí foi o ápice, quando a família foi embora? Quando teve uma hora que o senhor pegou, olhou pro lado e falou, eu tô sozinho. Quando foi isso? O senhor lembra? Lembro que foi quando eu senti saudade. Da família? Senti saudade do foi num ápice, foi num momento de lucidez? Foi quando o senhor estava muito louco mesmo? Então, essa saudade sempre era quando estava muito louco. Sim. Porque muito louco você fica frágil, né? Você se sente fragilizado quando você está muito louco. Aí você chora, você começa a pensar, tal. Quando você não está louco, você quer resistir isso. Você quer dar uma de forte, né? Você quer... Não quer dar o braço a torcer a isso. Entendeu? Mas a família, é tudo para nós. Filho, esposa, né? Agora netinhos. Sim. Então, nos fortalece, bom. Entendeu? Então, estamos aqui, que o pessoal já está conversando aqui com a gente. A Diácono... Eu não entendi. Diácono Davi. Diácono Davi. A paz do Senhor Jesus Cristo que esteja sempre com você, Pastor Marcos. A Mariane Vendramini. É a Maria Vendramini. A Maria Inês Vendramini, Dona Maria. Inês. Obrigado, Dona Maria, por senhora estar sempre acompanhando a gente. Boa noite, César. Boa noite, Pastor Marcos. Nosso bom Deus continue abençoando sempre vocês. Obrigado, pessoal, que tá acompanhando a gente aí. Lembrando que nós somos invadidos, a nossa conta foi invadida, mas o nosso diretor já está vendo para nos próximos dias a gente estar de volta. Por isso nós estamos transmitindo pela a Rádio New Life FM. Então daqui a pouquinho a gente volta. Vai se inscrevendo no canal.
compartilha, dê seu like, vai comentando aí, vai entrando ao vivo com a gente. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Construção Racionalizadas. Somos uma empresa do ramo de construção civil que conta com profissionais com mais de 22 anos de experiência. Temos técnicos e mão de obra especializada em construção, acabamento, pinturas, reformas elétrica e hidráulica, comprometido com a qualidade e tempo de entrega. Nosso atendimento em horário comercial, de segunda a sexta, e atendimento emergencial aos finais de semana e feriados, através dos telefones de contato 11 9 50 28 15 13. 11 9 50 28 15 13. Water, Construção Racionalizadas. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e orçamentos. Water, Construção Racionalizadas. Orçamentos e terceirização de serviços.
Tamo de volta. Obrigado você que tá assistindo a gente. Marinês, um abraço. Ana Clara, estou aqui também. César, um abraço também você. Aninha, que Deus te abençoe. A história dele parece a minha. Ana Clara tá falando. O Alex Costa, Paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Marcos e César. Você que tá aí assistindo a gente, compartilha, comenta aqui, conversa com a gente aqui também. O Vinícius lá de Itapevi. Vinícius, um grande abraço para você e sua família. O Vinícius tá falando aqui, a minha história é a história dele. Tipo quando eu dei aqueles tiros. Parece que a conversa é a mesma conversa minha. É pesado quando toca no coração do pessoal, né? E você que tá em casa, compartilha, curte e se inscreva no canal para que nós podemos chegar em mais lugares. Obrigado de coração por você estar assistindo a gente aí. Volto a frisar que hoje nós tomamos um gancho, vamos dizer assim, né? Por quem invadir a nossa conta, postaram alguma coisa ali que não era para estar ali, mas já estamos resolvendo isso. Em breve estamos com o nosso canal de volta. Voltando no assunto aqui, Marcos Cruz. Oh, glória. Vamos lá, como é que faz para chegar? Como é que chegou no Marcão da Coab? Não, essa história aí já vinha, né? Não, vem galgando. Vem galgando, tudo. O precipício a gente vai caindo aos pouquinhos. A gente não cai. Então, a porta de entrada pro Marcão da Coab foi o primeiro trago. E aí que foi lá atrás, no exército. Isso. Mas aí, ainda dentro, já quando eu tava pra sair, porque eu me garantia, né? Como autoridade. Sim. Então, eu queria fazer coisa errada. E aí, quando eu dou baixa, até eu entro... então, coisa errada só com você, né? Uma autodestruição. Por Isso. enquanto, eu não fui assaltar, não fui roubar, né? O Marcão... Na realidade, eu nunca entrei nessas, né? Eu nunca entrei nessas, nunca roubei, nunca... Quando eu saio do exército, eu comecei a traficar. A gente tinha um monte de canela seca, né? E a gente passava essas canelas secas. Sim, né? sim. A gente traficava. Vendia, né? Fazia negócio. Pegava uma arma aqui, vendia ali. Pegava umas munição aqui, vendia ali. E era isso, porque as coisas... Esse tipo de coisa, elas vêm muito fáceis. Sim. É um banquete demoníaco, né? Ele vem com a bandeja na mão e toma, olha pra você. E a gente só vê as coisas boas, não tem... Parece que não tem coisa, não tem consequências dos atos, né? E aí eu cresci muito nessa área, né? Nessa área, cresci muito porque eu era um cara muito bravo, violento, né? E aí eu tinha moral onde eu chegava. Quebrada. Tinha moral, onde eu chegava, o Marcão chegando aí e tal. Marcão da Coab, tinha um pessoal que andava com a gente, né? E aí foi isso, mas eu nunca roubei, nunca... Né, esse negócio de roubar, essas coisas, isso aí não. As coisas que vinham fácil para nós, a gente negociava, né? E eu tinha moral nisso. Então trocava por droga, porque eu usava droga, muita droga eu usava. E eu tinha algumas facilidades com algumas coisas, né? Como munição, arma, essas coisas a gente tinha acesso fácil. Tinha na época, né? E graças a Deus, Deus apagou tudo. Hoje nem sei o que é uma arma, não sei, nunca nem vi. Também não. Só a Doroteia. Que maravilha. E como chegou o Marcão? Como é que chegou a ser o Marcão da Coab? Hoje é o Marcão da Coab. O senhor ficou sendo conhecido por o mestre das armas, vamos dizer assim. O senhor tinha acesso, tinha negócios, o senhor comercializava isso daí, né? E teve uma época que estava lá. Teve um momento da vida, nessa situação, que o senhor falou assim, nossa, eu sou o cara. Bater no peito e tô sozinho, sou imortal. Quando eu chegava nos lugares, eu via que as pessoas temiam, né? Elas respeitavam, ficavam com medo. E aí é coisa diabólica mesmo. Satanás, porque assim, nem estatura eu tinha. Sim. Né? Pra isso. Mas quando eu chegava no lugar, os caras, o Marcão chegou aí e tal. Eu tinha uma voz, né? Eu tinha uma voz Sim. que eu falava, entendeu? Então...
eu me sentia o cara ali. Eu não sou os caras Marcão. Por quê? Porque eu era grande. Estatura, eu era pequeno, mas meu nome já tava grande, já tava... O cara resolve, o cara nunca matei ninguém, graças a Deus. E eu acho que o negócio bombou, né? Foi quando eu me vi numa troca de tiro. Sim. Eu atirando contra os caras atirando contra mim. E ali repercutiu essa bagunça aí, repercutiu. E aí ficou o Marcão da Coab. O Marcão da Coab era... E depois o senhor chegou a ser preso? Depois, antes do quartel? Não. Não foi. Eu fui preso depois, mas não chegar lá. Ah, tá. Mas então chegou. Eu cheguei a ser preso. Mas não por erros, né? O senhor não pagou pensão? Não. Aí eu fui... Então, uma das coisas que eu sempre fui um cara assim... Correto. Na época, o cara louco, o cara errado, né? Sim. Mas, graças a Deus, eu via amigos meus, ganhava até bem na época, trabalhava comigo, pegava todo o dinheiro para pagar a pensão. Eu, graças a Deus, não tenho isso. Deus, até nisso Deus cuidou de mim. Sim. Sabe, ter filho fora, graças a Deus, não. Eu tinha muito... Uma das coisas que eu tinha medo era isso. Eu tinha medo porque tinha muita enfermidade, muita doença. Então eu tinha medo dessas coisas, de me relacionar. Eu tinha medo disso aí, né? Então, graças a Deus, o único casamento, a mulher que eu casei, tô com ela até hoje, pra glória de Deus, né? E é isso. Tem uma parte na sua trajetória que quase ninguém sabe, vamos dizer assim, a senhora Adriana sabe, o William sabe, o senhor sabe. Tem uma parte nessa trajetória aí que o senhor pode... porque todo mundo conhece hoje o pastor Marcos Cruz, cara de missão, que faz missão em outro continente, outros estados, outra cidade, tá, que leva conforto. Eu vejo o trabalho que o senhor faz, aliás, magnífico. Eu admiro demais o trabalho que o senhor faz. Tem uma parte do Marcão que o senhor preferiu apagar, que o senhor consegue, parte, não precisa ser tão explícito, mas o senhor consegue dividir da gente uma parte, assim, eu queria que eu não tivesse vivido essa parte, então eu não conto pra ninguém. Tem essa parte obscura que o senhor escondeu ou não tem? Não? Essa parte eu creio que a minha esposa sabe, né? Ela sabe, alguns familiares dela sabem, e pra mim eu não gosto nem de lembrar, assim, porque foi muito... terrível. Fica à vontade também. Não, eu fui... Não, aqui é jogo aberto, né? Hoje a gente é transformado pelo poder de Deus. Passado, sim. Deus, ele fala assim na palavra: eis que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso tá em? Tá na Bíblia. Sabia? Um dia eu ia pegar, senhor. Tá na Bíblia. Entendeu? E aí, passou, né? Mas eu lembro que eu fui com o tio dela numa comunidade chamada João 23. E lá tinha uns caras muito perigosos lá, João 23. E eu chegava, eu bebia, eu ficava bravo. Eu queria bater em todo mundo, queria dar tiro, eu era terrível. Quase igual a todo mundo. Dentro de casa, não. Dentro de casa eu ficava pianinho. Eu ficava até com medo da minha mulher dentro de casa. Mas fora... Um cara olhava pra mim, eu já queria cobrar bronca, já ia em cima, já dava soco, já dava coronhada. Era assim, né? Terrível. O demônio, ele me manipulava, né? E aí eu fui pro João 23 lá com o tio da minha esposa. E aí, rapaz, eu cheguei lá, eu comecei a beber muito. Lá eles faziam... Porque assim, a bebida já não tava fazendo mais efeito pra mim. Eu tomava... Na realidade, lá na Bahia, eu comecei a beber logo novo, né? Jurubeba, Leão do Norte, aí pinga com limão. E aí foi. Mas aí, como não estava fazendo mais efeito, eles tinham uma bebida lá no João 23, na comunidade, num bar lá, no bar do até parente da minha esposa, chamado de Zé Cacete, né? O nome do cara. O nome do cara, não o nome da bebida. Não, o nome do rapaz. No bar dele tinha essa bebida aí, que eles faziam, chamado Farmácia.
Então, o que era a Eu já farmácia? vi, falar A tudo farmácia, um eles pouquinho. pegavam um copo duplo Sim. e colocava todo tipo. Colocava cachaça, colocava conhaque, todo tipo de bebida ele ia colocando um pouco até completar, né? Rum, uísque, tudo. Aí botava um gelo e eu matava esses negócios. Eu tomava igual eu tomava água. E aí eu enfrentava os caras lá. Eu desafiava os caras da comunidade. Tal. Até que eu não vi mais. Eu fiquei 3 dias em coma. Eu não vi, eu não sei. Devido ao... Como alcoólico mesmo. Eu não vi como eu saí de lá. E aquilo lá eu me entristeci muito, porque não era pra mim agir daquela forma. Eu tava indo lá com o tio da minha esposa, conhecer um pessoal e chegar lá eu desafiei. Tive que sair de lá escoltado, né? Senão os caras iam me matar. E aí foi muito, muito ruim pra mim essa parte aí que eu passei. Isso é uma parte que o senhor lembra muito, que marcou, né? E hoje hoje o Marcos da Silva Cruz, que virou Marcão da Coab, hoje é o nosso mais conhecido como Pastor Marcos. Aliás, que eu tenho o maior orgulho de conhecer, de estar fazendo, como eu falei no começo do programa, o senhor faz parte da minha trajetória. O senhor conhece toda a minha trajetória, por isso que eu tomei a liberdade de fazer algumas perguntas. Também quero conhecer um pouco da trajetória do senhor, até para que as pessoas que veem a gente conhecer mais sobre o senhor. E saber que também nós passamos por situações difíceis, tá? Nós não fomos blindados a vida inteira, né? Hoje o senhor se considera um cara de sucesso? Eu me considero de sucesso porque Deus, quem tem Deus tem sucesso, né? Então, Tá. Em que área? Família? Trabalho? O senhor trabalho é digníssimo? Espetacular, todo tipo de trabalho que o senhor faz? família, porque a minha família é uma bênção, né? Meus filhos, sabe? Eu acordei muito cedo. Eu acordei cedo sobre isso aí, porque quando meu filho tinha 5 anos de idade, eu ficava pensando assim, como que vai ser o dia do meu filho na escola? Sim. Dia dos pais pro meu filho na escola, como vai ser? Quando alguém perguntar pra ele assim, quem é seu pai? Ah, meu pai é um bêbado. Ah, não sei, meu pai. Seu pai mora com você? Ah, não. Entendeu? Então, eu acordei cedo. Graças a Deus eu recuperei isso, porque por toda a trajetória da minha vida, meu filho poderia ser um cara também, né, tomasse todas. Que... Aliás, queria mandar um abraço pra ele. O William, um abraço, tá? Que é um cara que eu admiro pra caramba também. Excelente profissional também. Então, o meu filho nunca bebeu, nunca fez nada de errado. Um cara sempre íntegro, um cara correto com as coisas, muito sério, meu filho. Então, eu louvo a Deus por isso, porque eu acordei antes, né? Porque meu filho podia ter herdado tudo isso. Ele podia ter absorvido tudo isso, né? Porque na sua infância, até os 5 anos, 6 anos, ele viveu tudo isso, né? Tudo isso. Pai separando da mãe, brigando, ausência do pai e tal. Então, hoje, para mim, sucesso é a família. Pelo fato da gente ter uma história parecida, para mim é muito recente, então toda vez que eu toco nesse assunto, eu acabo ficando meio revoltado. Por isso que eu não gosto muito de falar, porque é muito recente. Mas na trajetória do senhor teve pessoas que ficaram só por interesse? O senhor lembra de algum? Teve muitas pessoas só por interesse e pessoas que hoje o senhor encontra ainda, e o senhor ainda tem aquela lembrança, não mágoa, né? Pelo pouco que eu conheço o senhor, duvido que o senhor tem mágoa de alguém, mas o senhor lembra e fala, ah, cara, você foi fulano que fez isso. Teve pessoas, né, na época do Marcão, se aproximava porque sabia que ele tinha droga, tinha arma, tinha munição, bebida. Era o tipo de cara que chegava assim também, às vezes nos lugares assim, falava, não, bebe aí. Eu pagava tudo, né? Pode tomar aí todas, pode, você quer uma, tá? Então eu via que as pessoas, elas se encostavam mais em mim, por quê? Porque eu era o cara lá na época. Eu era a pessoa, onde eu chegava, então isso trazia segurança para eles também, né?
O cara tá andando com o Marcão. E hoje, se eu chego a encontrar alguma dessas pessoas hoje ainda, ou já todo mundo se desligou, foi cada um? Não, a maioria das pessoas já foram dizimadas. Morreram? Foram dizimadas. Todas elas. Da minha época, né? Não salvou, não. E uns que começaram a entrar, hoje estão na igreja. E começaram a entrar no mundo das drogas, né? Sim. Na minha época, hoje eles estão convertidos, né? Buscando a Deus. Seguiram uma religião. Porque as pessoas que eu levei para droga, que eu influenciei, né? Porque as pessoas acabam se influenciando, né? Sim. Vendo a outra. O ambiente. Eu quero ser igual esse cara aí e tal. Aí começou a usar e tal. Graças a Deus, eu consegui também trazer para o evangelho essas pessoas, né? Com a minha mudança de vida. Não, eu nunca cheguei para elas assim, não, vocês têm que ir para a igreja e tal. Não. Só o meu testemunho. Você não é o Marcão? Que é o mais, que eu acho que é o mais, que arrasta realmente é o testemunho arrasta. Tem um lugar na Coab, ali que, inclusive lá nós fincamos uma igreja lá. Era o lugar onde eu chegava com 2 armas, deixava no balcão, um lugar que tinha pagode, né? A gente bebia lá, usava droga naquele pagode e tal. E aí eu chegava armado, deixava o dono guardar. E aí passou. Por quê? Por causa da polícia? Não, só para não incomodar, né? Muita gente, então deixava lá guardado, muita gente. Porque às vezes você sentar com a arma na cintura incomoda, né? Incomoda. E aí participava do pagode lá, tudo. E aí muitos anos, né? Converti tudo. Aí eu tava fazendo um trabalho na praia, voltei pra cá. E um dia pediram para me fazer uma oração exatamente lá. De lá tinha um estabelecimento de açaí. Sim. Né? E quem que tinha colocado? O jogador lá, o professor Ricardo. Eu não conhecia o Ricardo, não conhecia a mãe dele. O Ricardo do Palmeiras. O jogador do Palmeiras. Ele que tinha colocado estabelecimentos lá e pediu oração na igreja. Pediu oração pro pastor lá e todo dia pastor ia e tal, o pastor não vinha, mas aí como eu vim pra cá, né? Eu saí de Itapevi pra cá e eu comecei a fazer o trabalho. Então as pessoas me convidavam, né? Pra fazer oração e ia fazer as orações. E aí me chamaram pra orar nesse estabelecimento. Eu fui. Quando eu cheguei lá, não encontrei o Ricardo. Mas estava a mãe do Ricardo tomando uma cervejinha. Sim. Lá, sentado. O dono do estabelecimento, no balcão. Aí eu cheguei assim. Gostaria de falar com o Ricardo. E o dono do estabelecimento ficou me olhando assim, de baixo em cima, assim, ó, me olhando. Tá. Aí eles ficaram meio com medo, né? Falaram, quem é esse cara? Eu falei assim, eu sou o pastor Marcos, que eu vim aqui orar pediram para vir fazer uma oração aqui. O cara me olhou assim de cima e embaixo, ficou olhando, falou, você quem que é mesmo? Você é o pastor Marcos? Eu falei, sou o pastor Marcos. Falou, você não é aquele... Eu falei, sou esse. Que ele já morreu. Já fui. Ele já foi. Então o dono do estabelecimento, ele conheceu, que eu entregava as armas para ele, né? Era o Marcelo. Entregava as armas para ele. E aí ele, sem eu falar de Deus para ele, nada, ele falou, não, eu quero ir na igreja também, onde você tá indo e tal. E ele começou a ir na igreja. Também pelo exemplo. Pelo exemplo. Começou a ir na igreja. Ele cedeu espaço pra gente fazer culto lá, o espaço de cima, onde a gente fazia o pagode, onde era o pagode. Na parte de baixo era uma pizzaria, em cima era pagode. Então, era festa, dança e tal. Então a gente chegava ali, subia, ficava lá em cima. Esse espaço lá em cima, ele falou assim, pode vir orar aí. Pode vir orar aí no salão em cima. Eu comecei a orar e abri uma igreja lá. Aí depois, para frente, alugamos um espaço. E essa igreja que tem na Coab, ela nasceu daí, né? Eu comecei, na época eu chamei o pastor Sapatinho e o pastor Dercy. Foi nós 3 lá fazer esse culto. Só tava nós 3. E de Sim. lá nasceu uma igreja.
exatamente num lugar, ó. A Bíblia é tremenda. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz assim, ó. E esse versículo é do Marcelo, lá do presidente Marcelo. Diz assim que aonde abundou o pecado, superabundar a graça. Deus me levou no lugar onde tinha o pecado. Sim. Para transformar aquele lugar numa casa de Deus. Olha que coisa linda. Bonito. Né? Tremenda, demais. não? E aí, a igreja da Coab hoje nasceu exatamente ali. E aí o Marcelo queria batizar também. A família de uma esposa. A mãe do Ricardo se converteu. Quero mandar um abraço para ela, a irmã Elza, o nosso irmão José, o pai do Ricardo. O Ricardo está na igreja, né, até hoje, para a glória de Deus. Sim, e faz um trabalho magnífico na ONG. Isso. Aliás, o senhor trouxe você vai mostrar alguma coisa? Vou mostrar daqui aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí. Mostrar aqui a Missão Vida. Missão Vida, né? Que é... A Missão Vida, a pessoa pode entrar no Face ou então no Instagram aí. É Missão Vida. É Instituto Missão Vida. Missão Vida. E conheça lá o trabalho, né? Um trabalho social muito bonito. Tá muito legal. Que tem sido realizado. Aqui é um portfólio, né? Quero mandar um beijo para a pastora Adriana. Também um abraço para o nosso bispo, que é o presidente. O bispo é o presidente do Instituto Missão Vida. A pastora Adriana também é presidente do Instituto, né? Missão Vida. Um abraço para eles. E para toda a equipe voluntária desse instituto aí, do Léo, né? O Ricardo, que faz parte também. Então... Deixa eu só falar aqui um pouquinho. A Lourdes está falando o seguinte: por isso que a gente não pode maltratar ou humilhar uma pessoa sem saber o que elas passam. Ele disse que quando tinha um pouquinho de esperança, ele se agarrou. Você venceu, eu vou vencer também. Denilson Santos, você é vencedor. Denilson Santos está falando aqui. Um abraço, pastor Marco, boas lembranças da missão em Moçambique. Quem está falando com a gente aqui é o Soares, não estou conseguindo... Tá como @superação G Soares, tá? O Soares é o pastor Gervásio. Gervásio Soares, que é o pastor Soares. Que Deus continue abençoando. A Ana Clara tá falando. Michael, Lourdes, Rafael Mendes, Ana Clara, Alex Costa. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente aqui. Foi em tempo meio que em toque de caixa, né? Porque nós tivemos que mudar o link do programa muito rápido. E obrigado, agradecer a produção aí ao Gesiel, que é o nosso produtor aí, que salvou nossa apresentação de hoje, né? Teve na vida da gente... Inclusive, só abrindo aqui parênteses aqui, o nosso irmão Denilson aí, se ele quiser nos procurar... Né? Irmão quem? O Denilson aí, é o Denilson que tá... É o Denilson. Se o Denilson quiser nos procurar aí, a gente deixa o contato para ele, pode entrar em contato com a gente, né? Denilson, fica à vontade, tá, Denilson? Se quiser falar com a gente, quiser falar com o pastor Marcos aqui. Tá? Nós somos aqui de Carapicuíba, né? Pode nos encontrar ali na Deputado Emílio Carlos 347, no centro de Carapicuíba, na Igreja Missão a Servidor de Jesus. Maravilha. Nessa fase da vida, a gente... vai se sentindo cada vez mais solitário, né, pastor? Tem uma época que a gente vai sentindo cada vez porque todo mundo vai se afastando. Os que eram por interesse e as pessoas que amam ou na teoria gostam da gente, não vai aguentando por um tempo. Tem alguém que nunca soltou sua mão? Tem alguém que nunca soltou minha mão, minha mãe. Quero mandar um beijo pra ela. Aí eu quero ir lá comer um bolinho lá, Bolo Cruzes, minha mãe. Por quê? Minha mãe sabia da promessa. Sim. Né? Minha mãe sempre... Eu conto no meu testemunho que minha mãe tinha o meu irmãozinho já... Tinha, acho que 1 ano, meu irmão. E de repente um profeta aponta o dedo indicador para a barriga da minha mãe e diz assim, ó... Eis que dará luz a um varão. Minha mãe entrou... Mas como? Acabei de ter uma criança aqui. Eu vou ter outra. Vou ter outra criança. Então ela já estava grávida, não sabia. E ele falava assim, ó, esse vai ser exemplo, vai ser um orgulho, tá, na família. Então minha mãe sabia disso. Minha mãe sabia, então ela nunca soltou a minha mão. Ela sempre acreditou, né? Sempre acreditou do que Deus falou para ela lá atrás. Quem seria eu amanhã? Mesmo passando por toda essa trajetória, né? Mas ela sabia.
Quando as pessoas vinham falar mal de mim para ela, falavam: você não sabe quem é meu filho. Você não sabe quem é ele. E aí o tempo, a vida, levou, e o encontro com Jesus, ele transformou a minha vida. Jesus é tudo. Que maravilha. Então minha mãe, ela nunca soltou. Nunca soltou. O meu pai, ele acabou falando para mim assim: você não é meu filho, sai da minha casa, vai embora. Mas eu amo a Bíblia quando a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Meu pai falar isso para mim foi muito bom. No momento eu não entendi, né? No momento faltou chão. Fazia parte dos planos. Né? No momento faltou chão, mas era Deus já construindo a minha história. Né? Foi necessário meu pai olhar para mim e falar assim: ó, meu pai olhou para mim, eu muito louco, ele falou assim: ó, o meu filho Marco, que eu queria ir entrar na casa dele, né? Eu não tinha mais casa, estava separado da minha esposa, o dono pediu a casa que a gente morava de aluguel, eu estava praticamente na rua. Então eu queria ir ficar na minha casa. Minha mãe me acolheu, segurou a minha mão. Mas o meu pai falou assim: você não é meu filho já morreu. Sai da minha casa. Aí minha mãe ia chorar, falou: se você deixar ele entrar, você vai embora também. Então, mas tudo isso cooperou para o bem. Né? Tudo isso foi construindo o homem Marcos agora. Pastor Marcos, que é mais conhecido até em outro continente, né, pastor? Continente. O que ainda dói em você hoje, pastor? Tem uma coisa que dói? Sempre tem aquela coisinha, né? Lembrando que não precisamos falar nomes, não precisamos falar nada, mas tem uma coisa assim, por exemplo, eu tenho um caminhão de coisas aí que dói ainda. Então, o que me dói é que meu pai, ele me viu muito pouco. O meu pai tinha muito orgulho de mim, sabia? Ele me viu muito pouco como homem de Deus. Então isso me dói pra caramba, porque meu pai, ele depois de Deus, ele era meu maior amigo depois de Deus, meu pai. E depois eu entendi que tudo que ele estava fazendo, que ele fez, ele se expressou dessa forma por amor, por zelo, sabe? Porque ele não queria ver o filho daquele jeito. O que me dói é lembrar que meu pai não dormia. Ele ficava na janela a noite toda esperando o filho chegar. O que me dói é que eu dei poucas glórias para ele, né? Honrei meu pai muito pouco, então isso me dói. E eu não tenho a menor dúvida que hoje ele está se orgulhando do Senhor onde ele está. Ele está vendo que o que ele criou é um cara que cuida de um monte de pessoas. E se o senhor pudesse mandar um recado para ele agora, o que o senhor falaria? Valeu pelo zelo dele comigo, né? E sei que ele tá em um bom lugar. Ele ainda teve algumas oportunidades de me ver galgando, trilhando, né? Ele chegava nos lugares e falava: meu filho, só falava de mim. Meu filho é pastor. E teve uma época que a gente fez a unção da cidade por helicóptero. Da cidade de Carapicuíba, né? O senhor falou. O prefeito era da igreja lá, né? Um jovem que o bispo batizou ele, chamado Sérgio Ribeiro. Ele entregou a chave da cidade para Deus. E o bispo Neres, ele já fazia isso. A Igreja Missão Senhor de Jesus
já fazia isso. O bispo ele pegava o ônibus da igreja e saía ungindo a cidade à noite, toda sexta-feira. E aí, quando o Sérgio Ribeiro ganhou na política, que era prefeito, ele fez a unção da cidade. Tinha uma equipe, não sei se o Gesiel lembra disso. Uma equipe ia por terra, um monte de carro andando por terra, né? Aquela galera toda. E uma equipe no helicóptero, ungindo a cidade. E aí meu pai, eu lembro que ele estava doente. Ele ouvia o som do helicóptero e ele falava para as pessoas: ó, meu filho lá, meu filho tá ali. Então o que me dói é isso, é que eu errei muito e ele me viu muito pouco. Eu galgar, eu triunfar, eu como um homem de Deus, sabe? Ele me viu muito mais como Marcão da Coab. Então isso me dói mesmo. Daqui a pouco a gente volta, vamos tomar uma água. E você que tá em casa, compartilha, comente, dá o seu joinha, se inscreva no canal. Daqui a pouco a gente volta. Desculpa aí, povo.
Estamos de volta com Papo de Superação. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, comenta aí o que vocês estão achando, manda sua pergunta pro Pastor Marcos. Pastor Marcos, daqui a pouquinho, não sei se já tá preparado aí, tem uma música que fizeram, né? O que o senhor sabe dessa música? Fala pra mim. Então, é a minha história, né? Minha história. O meu filho um dia me surpreendeu. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho também. Meus filhos todos, né? São uma bênção. Quero mandar um beijo aí para os meus netos, para Amanda, para Lília, para minha esposa, minha mãe, minha sogra, que tá também assistindo aí o povo. E meu filho sempre me surpreendia na igreja. Eu via meu filho com violão, querendo tocar e tal. De repente ele desenvolveu. Aí entrou na escola, um irmão lá ajudou ele na escola de violão. Mas o foco do meu filho era violão. Aí um dia lá ele me surpreendeu na bateria. Outro dia ele me surpreendeu com baixo, tocando baixo. Aí um dia do meu aniversário, me chamaram para ministrar lá, eu subi, ministrar. Daqui a pouco eles falaram, não, a banda vai cantar um louvor. A banda vai cantar um louvor. E aí, eles começaram a cantar. Aí saiu esse louvor aí, meu filho que fez. Eu queria pedir pro nosso diretor passar aí, né? Muitos anos eu passei sem te conhecer, perdido no mundo, não sabia o que fazer. É felicidade, eu procurei em vários lugares, álcool, drogas, e conheci muitos bares, mas aquele que me ama eu não conhecia. Morreu por mim, para que eu tivesse vida, mandava pessoas me evangelizar, mas eu dizia que ali não era o meu lugar, perdi o que eu tinha de mais precioso. Esposa, filhos, queria ter tudo de novo. Milagres acontecem, hoje sou eu, amanhã pode ser você. Milagres acontecem, crê, irmão, um milagre pode acontecer. Milagres acontecem, hoje sou eu, amanhã pode ser você. Milagres acontecem, crê, irmão, um milagre pode acontecer. Fui dar um rolê no Dia das Mães, com a minha arma e mais 6 munições. Fiquei bem louco e arrumei uma confusão. Saí de lá com um maluco estirado no chão. Corri, não tinha saída. Me joguei no mato para não perder a vida. Clamei a Deus, Ele me visitou, e no meu coração Ele assim falou: olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Naquele momento pensei em mudar, e com Jesus Cristo resolvi então caminhar. Voltei pra igreja, aí tudo mudou. Restituiu minha casa e a paz então chegou. Ontem Marcão da Coab, hoje Pastor Marcos, todos já sabem. Agradeço a Deus por tudo que Ele fez, pelo que Ele faz e o que Ele há de fazer. Meu irmão, é só acreditar e não retroceder, porque hoje sou eu, amanhã pode ser você. Milagres acontecem, hoje sou eu, amanhã pode ser você. Milagres acontecem, crê, irmão, um milagre pode acontecer. Milagres acontecem, hoje sou eu, o amanhã pode ser você. Milagres acontecem, crê, irmão, um milagre pode acontecer.
É forte. Glória, né? Milagres acontecem. Obrigado você que está acompanhando a gente aí pela Rádio New Life FM. Se inscreva no canal Papo de Superação, dê o seu like, compartilha, comenta, para que podemos acessar mais casas, tá? Obrigado a você que está assistindo a gente aí. Pastor Marcos, o que o senhor tem a falar dessa música aí? Eu achei muito criativa, né? Meu filho me surpreendeu. Muito bom. Ela mexe, né? Superação. Papo de Superação, toda terça-feira das 8 às 10 da noite na sua casa. Qual sonho o senhor quer realizar ainda? O meu sonho que eu quero realizar é poder ajudar mais o necessitado, o pobre. Isso é um sonho que eu quero realizar um dia. Poder ter condições de ajudar aquele que não tem condições nenhuma, sabe? Aquelas pessoas que estão na igreja, de repente moram de aluguel. Eu tenho um sonho, né? Vou até falar aqui para as pessoas. Qual é o meu sonho? De poder comprar terra e construir casa para quem não tem casa. Esse é um projeto, né? Sim. Sonho de ter uma igreja onde a gente pode estar ajudando melhor as pessoas da igreja. Tem pessoas na igreja que não tem casa, não pode pagar aluguel, mas estão ali, são fiel. Então esse é um dos meus sonhos, porque como eu vivi muito esses altos e baixos da minha vida, né, a ponto de chegar no final do poço, eu posso dizer que eu convivi, eu vivenciei muitas coisas. E agora eu quero poder estender a mão ao necessitado, ao próximo, né, mas a pessoa que estão ali, ó, querendo a bênção, né? Não que vai buscar a marmita e volta para casa dormir. Porque eu fiz um trato com Deus assim. Nós vamos ajudar as pessoas porque é necessário ajudar. Mas você vai ajudar pessoas que querem ajuda. E aí o que eu conversei com Deus? Nós vamos ajudar 3 vezes as pessoas. 3 vezes. Na necessidade dela. A gente tem feito isso, né? Estendido as mãos para as pessoas. Na primeira vez, tudo bem. Segunda vez, se a pessoa quer mudança, se ela quer ajuda mesmo, você vai ver um esforço da pessoa, uma busca de fazer alguma coisa, né? E até a terceira vez. Se a gente vê que a pessoa aí, essa pessoa, ela não quer ajuda, então nós não vamos ajudar, entendeu? Vamos ajudar as pessoas que querem ajuda, né? O que a gente tem feito. Mas esse meu projeto eu sei que um dia vai sair do papel, porque esse é o nosso foco de ajudar como os irmãos primitivos. A Bíblia fala dos irmãos primitivos que um ajudava o outro e não faltava nada em comum para eles. Sim. Todos tinham tudo, entendeu? Porque se ajudavam. E a gente tem que voltar a isso, voltar ao primeiro amor. Mas analisando as pessoas que querem isso. Porque hoje as pessoas elas querem se encostar, não querem fazer nada. Exatamente, vejo muito isso, né? Vejo muito isso, porque assim, o que a gente mais passa hoje. Hoje eu entendo quando a pessoa começa a se destacar. Começou a ir para a igreja, ele não fica mais no meio da gente. Ele começou a trabalhar, teve um emprego melhor, começou a ganhar um pouquinho mais, não fica mais pra gente, né? Porque a maioria das vezes eu percebo que quando você ajuda, muitas vezes vão falar assim, sempre tem, não tô generalizando, tá? Mas 80%, 90% das pessoas que você ajuda, você está criando um encostado, um folgado, pelo menos de 80%. Tá? Não estou falando longe disso, não é para parar de ajudar, que vocês ajudem. Se de 100, se a gente conseguir acertar em um, eu acho que está muito bem feito, mas isso vai fazendo com que as pessoas se distanciem, seu coração vai ficando mais gelado, você não vai acreditando mais, né? Acho que a pior coisa que tem é a ingratidão. Eu vejo pessoas que se aproximam tanto de mim quanto do Senhor mesmo. Eu vejo, na maioria do bom tempo eu passo parte do Senhor, eu vejo que pessoas não estão ali procurando uma libertação, não estão procurando
um trabalho, não está procurando uma ajuda, tá? Ele quer tirar alguma coisa dali, algum proveito. Exatamente. Inclusive, eu e a minha esposa, nós fizemos muito esse trabalho de rua. A gente fazia sopa, levava roupa para os moradores em situação de rua, mas a gente não viu o retorno, nós não vimos resultados. Então, nós paramos de fazer e hoje, lógico que eu estava no começo, hoje eu não concordo que as pessoas levem comida para os moradores em situação de rua, porque está alimentando uma pessoa que não quer nada. E entendeu? até porque não tá resolvendo nada. É bonito, mas para tirar foto. Não, porque 3 horas depois o cara tá com fome de novo. entendeu? Nós fizemos muito isso. Eu vi. Nós fizemos, Aliás, eu como morador de rua, eu recebi também essas doações. entendeu? Só que essas doações, elas acabam para muitas pessoas que estão ali, trazendo as pessoas para o comodismo, alienando as pessoas, né? Como nós conversamos. Sim. Essa marmita, essa comida, essa visita que chega até eles lá para alimentá-los. Os caras sabem, daqui a pouco vai chegar. Né, para alimentá-los, está alienando eles. Então eles não querem sair dali, porque tem a comida, Exatamente. tem tudo. Vamos fazer um serviço. Eu não vou, que daqui a pouco vai chegar a marmita. Até uma. Você entende? Né? Então Deus colocou no nosso coração assim: você vai ajudar a primeira, a segunda, a terceira. Mas condicionando, porque a Bíblia ela nos condiciona. A palavra de Deus é condicionada. Por que hoje eu sou o pastor Marcos? Porque houve uma condição de Deus para a minha vida. Deus, ele prometeu para todos, não só para o pastor Marcos. A promessa de Deus é para todos, para o morador em situação de rua, para a pessoa que está presa agora, né, para a prostituta. A bênção de Deus, a oportunidade que Deus dá é para todos, ele não faz exceção de pessoas. Só que o que tem acontecido? As pessoas, elas se acomodam. Elas não querem ir avante, né? Elas não querem mudança. Elas querem viver no comodismo, né? Então, nós chegamos a um ponto, eu e a minha esposa analisamos que a gente estava estragando as pessoas dessa forma. Por quê? Exatamente. Era esse ponto que eu queria chegar com o presbítero lá. Eu falo, eu não concordo, né? Mas você está sendo carrasco, você está tendo, o pessoal não tem o que comer. Eu acho muito interessante, porque não tem para comer, mas bebida e droga tem. Tem, porque assim, eu como já fui em outros lugares, né? Como eu tive um tempo que eu passei, fiz uma visita na África, lá não tem opção. Lá eles não têm opção. Desculpa, deixa eu só reformular o que eu falei aqui. Não tô falando de você pegar uma cesta básica e levar para uma família que tá necessitada, pagar uma conta, um gás. Não tô falando isso. Não, isso a gente faz, mas assim, também fazemos isso nessa condição de ver a pessoa se mexer. Exatamente. Até a terceira vez. Você vai lá, ajuda, paga a conta, você vai lá, ajuda a dar a cesta básica. 3 meses. Dentro de 3 meses, você não vê a pessoa buscando uma melhora, você não vê a pessoa se esforçando, a pessoa estando junto de você. Pô, deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Se a gente não vê essas coisas, então a gente não estende a mão mais, porque nem Deus vai fazer isso, né? Então esse é o nosso trato com Deus. Vou ajudar você 3 vezes. O Valmir Santos está falando o seguinte: a humildade constrange a sensação de grandeza, a gratidão deve ser eterna. Conheci outra pessoa e hoje te ver do jeito que tô te vendo, hoje é um prazer. Ana Clara. Tá? O Naldo, por relato como esse, que sempre que eu posso ajudar alguém, procuro ajudar. Tá? Lídia Mello, caraca, sem palavras. Que história linda, Sebastião Araújo está falando. É magnífico, é maravilhoso. Forte abraço, Sebastião, grande homem. É maravilhoso quando a gente vê, quando a gente consegue tocar as pessoas do outro lado, que é essa a intenção do nosso programa. Eu sou da seguinte opinião, que as palavras também, tá? Pode tanto elevar uma pessoa, como também pode ser Teve um menino lá, aliás, queria mandar um abraço para ele, pro Vinícius, que tá sempre acompanhando a gente lá de Itapevi. No final quando eu cheguei na casa dele, eu aluguei uma casa dele lá no finalzinho da rua lá. Quando eu cheguei na casa dele,
contei um pouco da minha história, ele pegou e falou pra mim assim, você vai ter tudo de novo. Tá? Profetizou. né? E ele não é um cara da igreja, ele não é um cara, ele é um cara do mundo, tá? E ele pegou e falou o seguinte, você vai ter tudo, tá? Você só não pode perder essa essência. Então você que tá em casa, você só não pode perder essa essência. Quando esse Vinícius falou pra mim que eu ia ter tudo de novo, que eu ia recuperar, eu bem lá no fundo do âmago, bem lá no coração, eu guardei pra mim. Então é isso que eu quero, tá? Então, o que eu queria falar com isso? Mãe, pai, esposa, marido, né? Cuidado com as palavras torpes que vocês falam pros seus esposos, pros seus filhos, tá? Por quê? Isso pode tanto elevar, dar um laço de esperança, dar um pouco mais de esperança, quando pode sanar de vez, acabando com toda a esperança que a pessoa tem, tá? Quando a gente está doente, o que a gente precisa de algo que cure, não é, professor? Não algo que aumente mais. Sobre a Missão Vida? Exatamente. Essas 3 oportunidades que Deus dá para a pessoa é para ela se curar mesmo, né? Quando a gente fala assim que a gente vai ajudar 3 vezes, depois não ajuda mais, não é que a pessoa é carrasco, nada disso. É poupando a própria vida. Eu acabei de dizer aqui, quando meu pai endureceu o coração e falou assim, ó, você não é meu filho, não vou te dar guarida, sai da minha casa. Meu pai estava me ajudando, né? Ele estava me ajudando. Sim. Então, eu não quero que as pessoas entendam que essa ajuda que nós... Porque nós analisamos tudo isso. Tem pessoas que você está lá alimentando, a pessoa está estragando a pessoa. Né? Então, nós fizemos um trato com Deus, nós vamos ajudar 3 vezes só. Sim. 3 meses. Dentro desses 3 meses, a gente vai ver qual é a o evolução, avanço. qual é a evolução dessa pessoa. Entendeu? Porque eu acho que emboação demais gera muito acomodado demais também. Porque nós fizemos muito esse trabalho de rua, levando a comida, e aí você não via um resultado, né? Nós começamos a ver resultado depois que nós não fomos mais atrás, deixamos eles vir atrás. Aí, lá na Gustavo Correia, o Jaime, ele cedeu um espaço lá da comunidade, conversou com o presidente lá e cedeu um espaço para a ONG. Então a ONG tinha um dia lá que ela fazia comida, eles vinham todos, a gente ministrava a palavra, cortava cabelo deles, eles tomavam um banho lá e eu ia embora. Aí nós vimos o resultado, porque agora nós não íamos mais atrás deles, eles vinham atrás da gente, entendeu? Então, você que ainda não conhece a ONG Missão Vida, tá aqui, ó, a vice-presidente é a Adriana Salles, minha esposa. Um beijo para você. E você pode estar conhecendo. Nós temos aqui um portfólio da missão, né? A missão, ela fica hoje aqui na rua Albino de Moraes, número 60. Albino de Moraes, número 60, no centro de Carapicuíba, né? Centro de Carapicuíba. Sim. Então, a ONG Missão Vida, ela tem 10 anos já de existência. Olha que maravilha. E você pode estar anotando aí, o telefone é 11 9 4128 9195, né? Siga aí as nossas redes sociais e fique por dentro de todo o projeto. Seja um voluntário do Instituto Missão Vida e terá prazer em teremos prazer de contar com você. A ONG Missão Vida fica na rua Albino de Moraes, centro de Carapicuíba, número 60. Então, é isso aí. Você que não conhece ainda o Instituto Missão Vida, que tem ajudado muitas pessoas, né? E não é por isso que nós vamos parar de ajudar as pessoas, vamos continuar ajudando, mas ajudar com sabedoria. Exatamente. Né? Com sabedoria, para não estragar as pessoas. Não estraga, né, pastor? Não estraga, senão, em vez de você melhorar, vai piorar a pessoa.
Pastor Marcos, se alguém estiver assistindo esse podcast agora, pensando em desistir da vida ou desistir dos sonhos, olha ali pra mim, ali, ó, e fala pra mim. Fala pra essa pessoa que tá lá em casa, lá, uma mensagem que você deixaria pra eles agora. Eu tô pensando em desistir da vida, eu tô pensando em desistir dos meus sonhos, nada pra mim dar certo. O que o senhor tem pra falar pra eles? Eu quero falar algo pra você. Não sei se você viu na minha música aí. É a música que o meu filho fez pra mim, contando a minha trajetória. Na música tem um versículo que diz assim, ó, olhai para mim e será salvo. E sereis salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então o conselho que eu dou para você que está querendo desistir, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto eu estava olhando para as dificuldades da vida, olhando para os lados, olhando para esse mundo tenebroso, para os acontecimentos nessa terra, eu estava só afundando, eu estava me perdendo a cada dia, eu estava dentro de um abismo, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então eu estava vivendo um abismo. Abismo é um buraco sem fim. Eu estava só afundando. Mas um dia que eu gritei por Cristo, Ele falou, olha para mim, que eu olhei para Ele, Deus transformou a minha vida, Ele mudou a minha história. Então não desista não, porque se você desistir de viver, você vai continuar caindo no abismo, num abismo eterno. Mas se você não desistir, você vai ter vida eterna com Cristo. Você vai ter ruas de ouro, vai ter casas de muros de cristais. Você vai conhecer a nova Jerusalém, morada eterna, e vai viver eternamente. Então não desista. Foca Cristo Jesus, olha para Ele. Como eu olhei um dia, estava no fundo do poço, tinha perdido tudo, família, tudo, sociedade, caráter, dignidade. Eu não desisti. Eu poderia ter desistido. Poderia falar assim, para mim tudo acabou, não tenho família, não tenho filho, não tenho ninguém por mim, eu vou desistir, eu vou me matar, tirar minha vida. Não, eu não fiz isso. Eu olhei para a vida, Ele é a vida. Eu olhei para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e Ele pegou na minha mão, aleluia. Ou melhor dizendo, quando eu olhei para Ele, eu agarrei a mão dele. Como você, Pires, também não perdeu a oportunidade. Quando você estava falando aqui, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas como foi? Mas você teve a oportunidade, você agarrou, você é um trabalhador, você acorda cedo, vai para cima, você busca Deus, você acredita em Deus. Então essas são oportunidades que Deus nos deu. Então quero dizer para você, Deus tem uma oportunidade para você. Olha para Jesus. E lembre-se que se você acha que pode ou que não pode, os dois pensamentos estão corretos. Esse foi o Papo de Superação de hoje. Que Deus abençoe. Até a próxima semana. Boa noite.